Dando continuidade, as fibras musculares de contração rápida tipo 2, elas vão apresentar menor conteúdo intracelular de triacilglicerol em relação às fibras de contração lenta. Ao mesmo tempo em que se verifica que fibras do tipo 1 apresentam maior atividade de enzima lipase quando comparada a de fibras do tipo 2. Além disso, observa-se que o conteúdo de triacilgliceróis dentro da célula muscular pode ser aumentado por meio do treinamento de endurance. Na maioria das vezes, o corpo da gente, quando a gente pega um atleta de endurance e uma pessoa normal que só malha, o corpo ele vai trabalhar de forma diferente. Então, ele também vai utilizar a fonte energética também de forma diferente. Nesse estudo aqui, verificaram-se em humanos que a concentração de triacilgliceróis nos músculos sóliotibial anterior, antes e depois do exercício, em diferentes intensidades e durações. Então, qual que foi o resultado? Eles sugeriram que a realização do exercício de intensidade moderada, quando o volume de oxigênio máximo de 60 a 70% acarreta uma substancial redução da concentração de triacilglicerol nos músculos sóliotibial anterior, o qual é dependente do tempo de esforço físico. Todavia, o exercício de similar duração, mas com intensidade superior, então, recrutando mais de 80% do volume de oxigênio do corpo, ele não acarretou essa redução de concentração de triacilglicerol intramuscular. Portanto, nesse estudo pôde-se concluir que tanto a duração quanto a intensidade do exercício representam fatores relevantes na utilização desse triacilglicerol intramuscular. Quais são esses fatores que vão limitar essa oxidação desses lipídios pelo músculo? A gente listou aqui dois fatores, que são fatores que limitam a captação de ácido graxo pela célula muscular e que limita a oxidação. É o mesmo, né? Eu coloquei o mesmo título, coloquei errado. A concentração arterial de ácidos graxos, substancialmente, ela vai afetar a captação pela célula muscular tanto no repouso quanto durante o exercício de baixa intensidade. Durante o transporte de ácido graxo no sangue para a célula muscular, diversas barreiras podem limitar a captação de ácidos graxos, incluindo membrana de célula endotelial, espaço intersticial entre endotélio e miócito e membrana da célula muscular. Por isso que a gente fala assim, que quando a pessoa ela pratica exercício, o emagrecimento ele não vai ser de forma igual em todas as pessoas. Por quê? Porque o nosso corpo, apesar de a gente ser humano, a gente é máquina diferente, o corpo trabalha de forma diferente por causa de uma série de fatores. Uma significativa porcentagem de produção de energia no repouso e durante o exercício de baixa intensidade é derivada da oxidação de ácidos graxos. Contudo, durante a realização de exercício físico em intensidade superior, que recruta de 70% a 80% desse volume máximo de oxigênio, ocorre uma progressiva alteração no substrato energético predominantemente utilizado. Portanto, quanto maior a intensidade do exercício, maior a dependência do metabolismo de carboidratos, o que indica uma limitação para a taxa de oxidação de lipídios. E isso se falando de uma pessoa comum, que não é atleta de endurance, porque igual o professor acompanha um atleta, que ele é do Ironman, né, professor? E aí ele utiliza como fonte de energia gordura. E aqui a gente vai ver que para o atleta de alto rendimento, realmente a fonte de gordura é que mais é recrutada. O aumento da produção de lactato e consequente acúmulo de íons H+, durante o aumento tanto de glicogenólise quanto fluxo glicolítico, suprime a lipólise. Isso numa pessoa que utiliza o carboidrato como sendo a fonte majoritária de energia na alimentação normal. O metabolismo de lipídios e treinamento de endurance. O exercício de endurance praticado com regularidade induz profundas adaptações em muitos sistemas fisiológicos, como, por exemplo, cardiovascular, muscular e endócrino. Especificamente, quando comparados com indivíduos não treinados, observa-se que os indivíduos submetidos a treinamento de endurance oxidam menos carboidratos e mais lipídios durante o exercício de mesma intensidade absoluta, ou seja, a mesma taxa de consumo de oxigênio, e possivelmente ainda durante o exercício realizado na mesma intensidade relativa, ou seja, a mesma porcentagem de consumo máximo de oxigênio. Então, esses atletas que praticam a atividade que condiciona o corpo deles a utilizar os lipídios como fonte primária de energia, o corpo deles trabalha de forma diferente. Então, eles sempre vão tender mais a gastar mais lipídios do que o carboidrato, o glicogênio armazenado, né? Segundo esse outro estudo aqui, Hordes e Klein, o treinamento de endurance aumenta a oxidação de lipídios durante o exercício submáximo por diversos fatores, tais como aumento da densidade mitocondrial no músculo esquelético, aumento da capacidade oxidativa de lipídios, proliferação de capilares dentro do músculo esquelético que acarreta um aumento de fornecimento de ácidos graxos para o músculo, aumento da concentração de CPT, o que facilita o transporte de ácidos graxos através da membrana mitocondrial, e aumento da concentração de proteínas ligadoras de ácidos graxos, as quais regulam o transporte de ácido graxo na célula muscular. Aqui nesse gráficozinho aqui, a gente está mostrando a diferença entre nessa primeira coluna aqui, ó,
é um atleta treinado, e nessa segunda é o atleta não treinado. Aqui dá pra gente ver a diferença do substrato que o corpo utiliza. Em pessoas não treinadas, a gente vê que eles utilizam muito mais carboidrato que lipídios, ao contrário de um atleta altamente treinado, que o corpo ele vai utilizar os lipídios e carboidratos quase de forma igual, né? Só que utilizando mais lipídios. Dieta hiperlipídica que desempenha exercício de endurance. O efeito de dietas ricas em lipídio ou em carboidratos sobre a utilização de substratos tem sido amplamente estudado. Contudo, é importante ressaltar que em uma situação de equilíbrio energético, se um dos macronutrientes está presente em uma mudança na dieta, esse fato implica diminuição da contribuição de outros. Ou seja, uma dieta com alto teor de lipídios pode ser estudada como uma com baixo teor de carboidratos. Então, sempre que você está consumindo mais uma coisa, você sempre deixa de consumir outra. O aumento da ingestão de lipídios em detrimento da ingestão de carboidratos resulta em aumento da utilização de lipídios e diminuição dos carboidratos durante o exercício submáximo. Desse modo, uma hipótese é que o aumento da disponibilidade de ácido graxo deve elevar a oxidação de lipídios e poupar os estoques de glicogênio, além de melhorar a performance, que é justamente isso que o atleta que o professor acompanha faz. A dieta dele é majoritariamente composta por lipídio, logo o corpo dele vai utilizar majoritariamente como fonte de energia os lipídios também. E a nossa referência é o tratado que a gente está utilizando de nutrição esportiva funcional.